Salve, rapaz! Green Eyes está no ar para mais um episódio do nosso podcast, né? Aqui é o Alan Pereira falando com vocês novamente. E hoje a gente vai receber um cara bacana. Nosso convidado de hoje, ele é jornalista, radialista, dublador e podcaster. Ele é o Márcio Nato. E aí, Márcio? Seja bem-vindo aí ao podcast. Tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem, Alan. E você? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com seus ouvintes do Green Eyes. E estamos aqui para conversar com a tua audiência e trazer boas informações para cada um aí que estiver ouvindo. Obrigado pelo convite, desde já. Opa, eu que agradeço aí você aceitar participar aqui com a gente, né? É muito bacana poder receber você, aí um cara já experiente, né? Tem várias atividades aí, é bom se a gente puder comentar um pouco de cada uma, né? E aí, cara, queria que você ficasse à vontade aí para falar um pouco sobre você, né? Sobre a sua formação, sobre as suas atividades aí que você realiza, para até a audiência te conhecer um pouco melhor aí. Beleza? Fica à Ok, vontade aí. obrigado. Então, eu sou o Márcio Nato Rodrigues, eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, morei mais de 15 anos no Sul, em Curitiba, ali fiquei em torno de 10 anos, mais ou menos, 5 anos em Santa Catarina. Atualmente estou aqui no interior de São Paulo, em Engenheiro Coelho, onde faço faculdade de teologia. Eu sou formado em comunicação social, habilitação para jornalismo, sou pós-graduado em docência do ensino superior, dava aula em Santa Catarina de rádio e TV, e também sou pós-graduado em especialização do jornalismo esportivo. Além disso, também sou músico, sou cantor, compositor, tenho 3 CDs gravados. Quem quiser pesquisar aí, pode procurar Márcio Bacana. Nato aí no YouTube, você vai encontrar meu trabalho musical, tanto na linha gospel, como também o meu CD pop romântico que eu lancei em 2002, já faz um pouquinho de tempo. O tempo Sim, voa. sim, sim. Nossa, bastante atividade, hein, Márcio? Pois é, Bastante disposição para fazer tudo isso. bastante. Só que só tem um problema, o Alan. A conta tá vazia. Então, né, essa é o que o pessoal, todo mundo corre atrás, né, de uma estabilidade financeira, e às vezes a gente fica feliz, né, com o que está fazendo, mas financeiramente às vezes não é recompensado, né? Isso aí Pois realmente é. é um pouco mais triste. É Então, doloroso, né? É sim, doloroso, sim, porque sim, você se dedica a um projeto, por exemplo, você está aqui se dedicando a esse projeto maravilhoso. sim, Eu tenho meus projetos, tenho os meus sim, podcasts também, tenho um canal no YouTube que eu conto lenda urbana, onde sim, eu falo de relatos de pessoas que enviam as suas legal. experiências que tiveram. E a gente faz isso com muito carinho, com muito Sim, amor. sim. Nós não fazemos apenas por, eu quero dinheiro. Claro, se vier o dinheiro, o Uma sustento consequência, né? é uma consequência. Sim, E é sim. muito melhor porque você consegue dar uma estabilização maior ao teu conteúdo, você consegue investir naquele projeto e tornar aquele projeto mais significante para as pessoas. Sim, legal. Como que funciona esse seu canal aí de lenda urbana aí? Ele tá no YouTube? Está no YouTube também, né? Legal. Tem um podcast que está aí me fugiu agora o agregador de podcast, eu esqueci o nome agora, meu A Deus do céu. Anchor. A A Anchor. Anchor, não, na Anchor ele não está. Ele está Sim, no Castbox, sim. mas no outro lá que todo mundo hospeda, que todo mundo ouve, eu Ah, esqueci o nome o agora. Spotify? O Spotify, isso. Legal. O Spotify Legal. está no Orelo também, você pode encontrar Certo. lá em áudio. E no YouTube você encontra os podcasts em forma de vídeo, lá com Legal. uma tela de fundo, né? Mas Sim, não tem imagens, né? Só, sim. só como podcast mesmo. Então, é Certo. na trilha do terror. Inclusive, agora, o Ala está estreando um episódio lá. Legal, legal, legal. Aí, então eu já vou adiantar aí depois pro pessoal tá seguindo lá. No final a gente indica certinho aí, ó, as suas redes sociais aí pro pessoal te encontrar e acompanhar. Então você tem esse projeto aí, né, que você tem um canal no YouTube, né, em formato de Uhum. podcast, tem ele também hospedado nessas plataformas aí de streaming de áudio. E aí você conta histórias de lenda urbana, é isso? Seria o quê? Isso, História então, de lobisomem, essas coisas? lobisomem, assombração. Inclusive, o episódio que está indo ao ar hoje foi uma pessoa lá de Alterosa, Minas Gerais, que mandou, que ela conta no relato que ela enviou para mim, que ela viu um lobisomem quando saiu do trabalho, que ela é médica, ela é Caramba. legista, e ela estava indo para casa e ela foi perseguida por um lobisomem no carro dela. Então, tá lá o relato, você poder depois acompanhar de como acabou essa história. Caramba, eu também sou de uma cidade do interior de São Paulo aqui e é muito comum, né? Além de morar na cidade do interior, eu moro na zona rural, né?
Então Aham. era muito comum a gente ter esses relatos assim, sabe? De E, e, assombração, essas coisas. e E geralmente, Alan, você pode perceber, ó, que essas histórias acontecem, ocorrem sempre no interior. Já percebeu? sim, sim, eu tenho alguma recordação mesmo assim de todas as histórias assim que eu me lembro de ter ouvido, era sempre numa área rural, né? Dificilmente assim em uma área urbana, Urbana. talvez um bairro assim na periferia da cidade, sabe? Que não era tão Mas é aquele bairro desenvolvido. bem distante e escuro. Isso, é escuro, não tinha iluminação, né? Então é, é bem assim mesmo. E é estranho até que até com o advento aí da tecnologia, é, foi se perdendo um pouco isso, né? Acho que a geração de agora acho que não sabe dessas lendas, né? Dessas histórias. Tudo bem que talvez na escola ainda deve se comentar um pouco sobre o folclore e tudo mais, Sim. mas eu acho que não igual a minha geração, né? Da década de 90 que cresceu com isso, né? Tipo, Pois. E e a minha, no caso, é da década de 80. sim, sim. Mas Então a que gente bacana, cara. vivenciava muito essas histórias aí, cara. A gente Sim, ouvia cada coisa e eu já vi também algumas coisas assim de assombração na casa de um tio meu, mas aí tem até uma live que eu fiz esses dias com os colegas lá que tem outros canais e a gente entendi. estava comentando sobre a nossa experiência com isso. Eu, Sim, quando era moleque, também tive algumas experiências com o sobrenatural, mas aí você vai crescendo, você vai estudando, você vai entendendo o que é aquilo. Enfim, esse aí sim, sim. é uma pauta para uma outra assunto se você me convidar de falar sobre Que isso. legal. Não, assim, pô, aqui a porta vai estar sempre aberta aí. Quando você tiver disponibilidade, me dá um toque que a gente marca assim para falar justamente só desse tema que para mim é muito interessante porque faz parte da minha vida, né, da minha criação e tal. Então, revisitar o passado quando se fala nessas coisas, né? Dá um É déjà bem vu, né, bacana. Alan? Sim, sim, muito bacana. E como que é? O pessoal te envia os relatos delas e você cria um podcast contando esse relato? É isso? Como Isso, que é? eles enviam um relato, eu leio, faço algumas pequenas adaptações de escrita, Sim, né, para sim, poder sim. contextualizar tudo certinho ali, Uhum, para evitar as redundâncias, sim. e eu gravo podcast narrativo, no caso, né? Que legal. Eu procuro fazer esse podcast, Alan, como se fosse uma radionovela, Ah, sim, sim, sabe? entendi. Sim, Em sim. alguns casos, não são todos, mas em alguns casos eu faço vozes, Que legal, eu ponho o efeito do momento do que ela está falando, que né? Por exemplo, legal. deu um tiro, eu ponho o som do tiro. Ah, Tem um tipo uma carro acelerando. sonoplastia. Isso, Nossa, que isso, legal, isso. cara. Pô, isso Eu tenho, deve dar um trabalho isso, fazer dá um isso. trabalho, dá um trabalho, dá um trabalho assim um tanto quanto monstruosinho. Sim, sim, Vamos dizer. E então, assim, demanda tempo, isso também, porque não é só pegar a carta que a pessoa mandou, olha só, né? Eu voltando aí sim. à década de 90 a carta, Olha, né? Pegar o nossa, é e-mail, verdade. Sim, pegar o e-mail que a pessoa enviou e ler. Não, sim, eu preciso me concentrar, eu preciso entrar dentro do personagem, eu sim. preciso entender o estado de espírito que aquela pessoa passou no momento que ela vivenciou aquela ocasião. Então, eu procuro tentar, na minha narração, na minha narrativa, na minha produção, trazer o mais próximo possível do sentimento da pessoa que vivenciou o caso. Nossa, que legal, bacana, cara. Eu acho que eu não tive a oportunidade de ouvir ou assistir ainda, mas eu vou conferir sim. E conte comigo para ajudar a divulgar aí também, que, cara, isso é legal porque é uma coisa que faz parte da infância, né? É, eu tenho, minha família é bem grande, assim, então eu tenho primos bem jovens, assim, né? Que eles não fazem ideia, entendeu? Porque Uhum, aonde eu morava sempre foi mato, né? Fazenda, sim. tal. E hoje em dia você tem mais iluminação, né? Você tem asfalto. Então, mesmo a área urbana está ficando um pouco mais urbanizada, vamos dizer assim. Sim, a área rural mais urbanizada. Isso. Então, você realmente, para a gente andar nas estradas antes, era complicado. Você não tinha Era medo de ser com- assaltado, né? Você tinha medo de topar com alguma assombração. E é, hoje em dia é o é, contrário, né? Hoje em é o dia você contrário. tem muito receio de encontrar alguém mesmo aí para te fazer algum tipo de mal, né? Então, Assim como você, eu também nasci no interior. Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, eu nasci no interior de Nova Iguaçu, lá onde o vento faz a curva bem fraco. Então, entendi. era um local muito precário. Se chovesse, não tinha ônibus. O ônibus, quando corria lá, era de 2 em 2 horas.
Era mato para todo lado, não tinha iluminação. Então, você imagina o quanto causos e casos eu ouvi por lá, né? Sim, imagino. Nossa. Mas isso foi se perdendo mesmo com o tempo. Poxa, parabéns aí pelo esse projeto, cara, porque realmente é importante, sabe? A gente estava falando, eu estava até ouvindo um podcast ontem, é, até inclusive era o Flow mesmo, e quem foi lá foi o Marcos Palhares, né? Que é um rapaz que tá estudando, se preparando para ser um astronauta e tudo mais. E ele gosta muito, assim, da história, da aviação e tal, e ele tá fazendo uma pesquisa muito grande de Santos Dumont, sabe? Uhum. E aí ele trouxe lá uns documentos, umas coisas que ele recuperou e tal, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, cara, que infelizmente o brasileiro, não tô falando, não quero falar aqui de uma maneira geral, mas é, uma parcela, vamos dizer assim, ele não se preocupa com a história, sabe? A história da Sim. sua região, do seu bairro, da sua cidade. E isso é uma coisa que o europeu e o americano têm muito forte, né? Eu acabo E- compreendendo, eu não vi entendeu? o assunto, mas Sim, pela sua introdução eu já entendi. Eu sim, acabo compreendendo ele quando a gente cai na malha de ver que muitas vezes o brasileiro, não todos, como você bem colocou, não vamos sim, generalizar, sim, sim. mas a maioria das pessoas, elas não valorizam sua cultura. Sim, sim, exatamente. E, cara, é aí que tá a beleza da vida, na minha opinião, né? A gente vai levar dessa etapa da nossa vida as emoções, que a gente viveu e tudo mais. Então, isso é importante, né? Infelizmente, essa tecnologia de hoje em dia, tudo que evoluiu, ajudou muito, né? A gente a poder se Claro. comunicar a longas distâncias, e eu acho isso é fantástico. Só Olha aí a que mágica da tecnologia entre nós dois aqui agora. Sim, exatamente. E só que ao mesmo tempo, isso aí eu não gostaria. Eu queria que isso só agregasse ao relacionamento humano e não separasse ou dividisse, sabe? Ou tirasse todo o holofote, né? Então, mas assim, isso me chamou muita atenção, né? Então, ver você fazendo esse tipo de trabalho aí, eu acho que é legal, que resgata uma parte da cultura que se ninguém fizer, morre, sabe? Porque as gerações vão passando e se alguém não segurar, ela acaba, né? A história acaba. E E por... é como eu falei para você anteriormente, na live que nós fizemos na terça-feira, com os demais colegas que fazem o mesmo gênero, só que é o mesmo gênero, mas estilos diferentes, né? Cada Legal. um tem seu estilo, suas pegadas. Uhum. A gente falou justamente sobre isso, porque por mais que você tenha a possibilidade de ser monetizado Sim, pelo YouTube ou pela plataforma, para nós que estamos começando o canal, é uma missão praticamente impossível. sim, sim, Então, nós não fazemos por dinheiro, nós fazemos por quê? Para dar voz sim, a essas sim, sim. pessoas que têm essas Uhum, experiências e que, uhum. se contar na mesa de roda de amigos, acaba sendo virando chacota. Né? Ah, que tá mentindo, vai virar gargalhada, a pessoa fica com vergonha. Então, manda para a gente o seu conteúdo, que ali, muitas das vezes, Alan, a pessoa pede para não ter o nome revelado, a gente segura a identidade da pessoa, tem todo também um carinho na privacidade da pessoa. Então, é um espaço onde essas pessoas que têm esses relatos podem enviar tranquilamente e contar os seus casos e desabafar para o mundo inteiro a experiência que viveu. Sim, sim, isso é importante, né? Eu concordo também. Se não se fizer esse resgate, realmente vai se perder mesmo, né? Porque hoje, como a informação corre muito rápida, né? A informação ela transita muito rápido hoje. Então o volume também aumentou muito, né? Você transmite rápido, então o volume de informação correndo por aí é muito grande. Então, essa informação ela vai competindo pela atenção das pessoas. Sim, Isso que não é tão pop, vamos dizer assim, né? sim. Acaba desaparecendo na história, né? E eu acho que eu fico Vou, triste com isso, né? Eu vou falar gostaria aqui que ficasse. Vou falar para você aqui uma gíria antiga aqui, ó. Não tá na crista da onda, aí passa desapercebido. Despercebido, quer Exatamente, dizer. exatamente, é assim mesmo. Cara, mas muito bacana. E além desse projeto, o que projetos mais você tá tocando aí? Então, eu tenho o meu canal oficial Márcio Nato, que é lá eu ponho mais reflexões, né? Olha só, eu viro totalmente a polaridade. Sim, Esse canal, na trilha do terror, a gente fala sobre lenda urbana, sobre os relatos das pessoas, sobre o terror, enfim. E o meu canal Márcio Nato, lá você encontra algumas músicas minhas, e você encontra o meu podcast Olá, você tem um minuto?
que são reflexões bíblicas de, no máximo, 2 minutos. Você pode estar todo dia ali ouvindo um episódio. Totalmente Legal, diferente. legal, legal, bacana. Aí esse outro Olá, Olá, né? Você tem um minuto, é isso? Você tem 1 minuto. Isso. É, ele é diário? Como que você produz ele? Então, ele é semanal, uma vez por semana, inclusive está Certo. de férias ainda. Eu Sim, vou retornar agora em março certo. com a temporada 2022, que é a terceira Uhum. temporada, e eu publico todo sábado Legal, um bacana. episódio. Pô, muito Mas interessante também. para quem não conhece aí, Alan, pode ir lá acessar o YouTube ou procurar no Spotify ou no Cashbox, que já tem lá quase 60 episódios para você poder ouvir. Ou seja, você pode Legal, ouvir um por dia, que vai dar um mês para você ouvir todos os episódios. que legal, bacana, bacana. Depois eu vou deixar aí os links nesse episódio, eu vou deixar todos os links aí dos seus canais aí para o pessoal ir conhecer lá e conferir, né? Eu agradeço. Bacana. Poxa, cara, é bem diferente mesmo, né? Você tá falando de uma coisa que era a lenda urbana num canal e depois a outra você Reflexões vai bíblicas. fazer a reflexão bíblica, né? É E a, totalmente fora do contexto, se isso. você for olhar, né? E a parte musical sua, quando que começou seu interesse pela música, até Ah, você chegar a produzir um álbum e tal? foi desde criança, né, rapaz? Sim, Desde criança lá, eu via o Cassino do Chacrinha, o Globo de Ouro. Né? A geração talvez atual nem sabe o que é isso, mas procura no sim, YouTube que você vai encontrar aí. E eu um dia sonhava em, quem sabe, estar cantando na televisão, né? E tive as minhas influências, foi o Elvis Presley, Roberto Carlos, Fábio Júnior, os Beatles. Eu cresci ouvindo esses artistas, né? E e eu fui buscando esse sonho. Em 2002, eu tive a oportunidade de gravar meu primeiro CD, que se chamou Quero Namorar Contigo. Foi um CD pop romântico na ocasião, quando lancei a música tema do CD. Ela chegou a ficar em primeiro lugar numa rádio do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Bom Jesus do Itabapoana. Em primeiro lugar, um que mês e legal, 15 dias, e detalhe, sem pagar jabá, né? Que a gente que sabe que legal. existe todo Sim, sim, um esquema por trás. sim, E eu não tinha dinheiro para fazer isso, meu empresário também não tinha tanto dinheiro assim na época, e eu fiquei grato por essa música ter ido lá para o interior e ter feito, vamos dizer assim, esse relativo sucesso, sem ter sim, que pagar alguém por isso. Entende o que eu quero dizer? sim, sim, Então, infelizmente, existe uma frase que é muito verdadeira: dinheiro puxa dinheiro. sim, sim, Porque se você tem capital para investir, você pode fazer o teu dinheiro render mais. No sim. nosso caso, no meu caso, eu não tinha dinheiro. Né? Por exemplo, a oportunidade que nós tivemos, eu não vou dizer que o nome da rádio, que era do Rio de Janeiro ali, a minha divulgadora na época, a saudosa Mara Almeida, que já faleceu, infelizmente, ela conseguiu negociar com uma rádio do Rio de Janeiro para colocar o meu trabalho para rodar. Legal. E o coordenador da rádio, o coordenador, ele gostou tanto desse trabalho que ele falou assim, ó, aqui para tocar é X. Mas ó, o trabalho do garoto é bom. Na época eu tinha 22 anos, mais ou menos. Uhum. Ele disse assim, ó, o trabalho do garoto é bom e eu quero ajudar. Mas eu não posso fazer de graça porque eu sou uma pessoa que sigo ordens. Eu estou Sim, aqui também fazendo um trabalho. Então, sim. façam o seguinte, ó, consigam para mim, na época, R$ 5.000 e um Uhum. ar-condicionado para a gente sortear. Uhum. E a gente vai colocar a música dele entre as 5 mais aqui do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o que aconteceu? O meu empresário enrolou, não deu o dinheiro que precisava e a gente perdeu essa oportunidade. Mas, assim, ó, eu posso dizer para você que eu me senti realizado, porque eu disse para o meu falecido pai, meu avô que me criou, duas coisas para ele, o Alan. O meu pai, ele ouvia, não sei se eu posso falar o nome de uma rádio aqui agora, eu posso falar a rádio. Posso falar Pode, aqui? Você pode. Não, permite? tranquilo, tranquilo. Pode ficar aqui. O espaço, a gente tenta manter o espaço livre aí, fica tranquilo. É. Pode falar assim. O meu pai, ele ouvia toda madrugada a Rádio Tupi e a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Meu avô, né, que me criou. Falo pai porque foi ele que me criou. Sim. E quando eu comecei no rádio, eu comecei no rádio em 99, né? Uhum. 98, na verdade. Eu tinha 20 anos. Antes, eu já tinha feito uma experiência no rádio com 17, mas foi com 20 anos que realmente eu entrei dentro do rádio para poder trabalhar.
Eu falei assim para o meu pai: pai, o senhor ainda vai me ouvir numa dessas rádios que o senhor escuta. Falei para ele. E também falei para ele assim: o senhor ainda vai me ver cantando na televisão. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de entregar isso para o meu pai. Meu pai me ouvia na Rádio Bandeirantes AM do Rio de Janeiro, todos os dias, de segunda a sexta, das 4 às 6 da manhã. Era o programa Tá Na Hora, que eu apresentava e produzia. E meu pai me viu e me ouviu cantar na CNT, na TV do Rio de Janeiro e também na TV Diário, né? Então, assim, para mim, eu sou muito grato a esse dom que Deus me deu, porque por meio desses dons, eu pude, de certa forma, alegrar o coração do meu pai. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim, sim. É, É aí, é nesse ponto, Márcio, que eu enxergo o valor das coisas, sabe? É, principalmente com essa onda de tecnologia esses últimos, vamos dizer, a gente está em 2022, né? Que até por essa situação que o mundo viveu, eu parei em 2020, eu não vi esses 2 anos nesse passar, basicamente. É, eu acho que a gente ficou muito distante, sabe? As pessoas estão muito distantes umas das outras. Eu acho que para você estar perto das pessoas, você não precisa estar do lado, sabe? Não sei se você entende o que claro, eu quero dizer. Você criar completamente. laços com as pessoas que, por mais distante ou tempo que passe, quando você encontrar ou falar pelo telefone, você vai, sabe, se conectar de novo, assim, porque foi uma conexão forte. E infelizmente hoje você fala com todo mundo, né? Mas não existe conexão. Não Então, tem um elo, né? Não existe um exatamente, elo. isso, exatamente. Então, quando você relata isso, né, que você correu atrás dessa oportunidade e você conseguiu alcançar e alegrou o seu pai, então isso aí, esse é, na minha opinião, o verdadeiro valor da coisa, sabe? Esse é o grande É, sucesso, né? exatamente, aí que está o sucesso, né? Porque eu entendo que a gente vive num mundo que, infelizmente, a gente precisa de ter dinheiro para poder se sustentar, para poder Claro, viver e para poder até ajudar as outras pessoas, mas ele não pode ser o objetivo, né? Ele tem que ser a consequência do que você vai fazer, né? perfeito. E é muito bacana, cara. Pô, parabéns aí. Eu vou ouvir também aí o seu álbum depois aí. Você vai gostar, eu acho. Depois te dou um feedback. Mas bacana, cara. Aí nessa época, então, você já, além da música, você já estava trabalhando aí na rádio também. Já, já, já. E legal. Nessa época aí, então, eu comecei no rádio oficialmente em 2000, comecei numa rádio local lá da cidade, né? E dessa rádio fui para uma outra rádio em Seropédica, e dessa rádio em Seropédica foi para onde eu fui para a Rádio Bandeirantes, que eu recebi o convite do diretor da rádio que passou lá na cidade, me ouviu, gostou de mim e me puxou para a Rádio Bandeirantes AM do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei de 2002 até 2004, mais ou menos. Legal, bacana. Nossa, eu ainda escuto muito rádio, né? E uma das coisas que é muito memória afetiva também, que você estava comentando aí das rádios, né, que o seu pai ouvia e tal, é, meu pai e minha mãe, assim, sempre trabalham, meu pai mexia com agricultura, né, então ele sempre trabalhou, assim, na roça e tudo mais, e eu me lembro de pequeno, assim, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas uma idade que eu consigo guardar uma lembrança ainda. De acordar, a primeira coisa que eu escutar é a moda de viola tocando no rádio, né? Era isso que meu pai ouvia É, na madrugada. É isso Isso, aí. e é muito, sabe, é muito marcante, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um gosto de música bem diferente, né? Sim. Mas eu gosto muito ainda, sabe? Então, esse tipo de música ainda, quando eu entro em algum lugar ou tá tocando, eu paro e fico ouvindo, sabe? Porque esse Uhum. resgata uma memória muito, muito Ô, boa, sabe? Alan, com todo o respeito, eu não curto o sertanejo universitário. Eu não Sim. curto, eu não gosto. Mas se eu ouvir uma moda de viola, eu paro para ouvir. É. Então, assim, eu não. O que Eu eu. respeito, né? A Sim, gente sim, respeita, sim. gosto musical, assim, não é o meu Isso. estilo, né? Sim, Eu não vou exato, parar para exato. ficar ouvindo, Sim. entendeu? Exatamente, assim, eu também não sou fã, assim, eu já fui a show de sertanejo e tudo mais. A minha esposa gosta muito, inclusive, mas eu também não sou muito chegado, não. O que eu escuto mesmo no meu celular mesmo, assim, né? Na verdade, eu até tenho escutado até pouca música,
o tempo que eu tenho assim, eu sempre tô às vezes ouvindo um audiobook, eu às vezes estou ouvindo um podcast e tal. Então até estou ouvindo pouca música, mas eu também respeito todos os estilos, acho que cada um tem o seu valor aí, é, e respeito todos também. Mas isso aí é uma coisa que, por mais que hoje eu não escute isso daí, mas quando eu passo em algum lugar, realmente resgata uma memória muito forte, assim, afetiva, sabe? Sim, Então, você fazer esses comentários assim da rádio, né, que estava trabalhando e também produziu um álbum aí e tal, tocou na rádio, então é muito parecido, sabe? A sua infância com a minha, então por isso que eu tô me se identificando identificou, né? bastante isso. Legal. Mas bacana, cara. E bom, então hoje você está se especializando em teologia, é Isso. isso? Hoje eu faço teologia aqui no UNASP, na Universidade Adventista de São Paulo. Eu estou aqui em Engenheiro Coelho, é uma cidade que fica próximo de Mogi-mirim, Limeira, a 1h10 e 20 mais ou menos de Campinas, está Uhum, próximo aqui a Americana, sim. Paulínia, enfim, essa É, região aqui. por perto de mim aqui também, porque eu tô a uns 50 minutos de Campinas, então tô razoavelmente perto de você. Então estamos perto, né? Sim, sim, Então, bem eu estou aqui legal. fazendo teologia na universidade para entender um pouco o que Deus criou e, consequentemente, ajudar as pessoas também, né? A Sim, teologia, sim, ela, quando bem aplicada, sem charlatanismo, vamos falar já o português sim. correto, ela Uhum, pode abençoar muitas vidas. Foi para isso que Deus colocou o ser humano na face da terra, sim, para que eu possa ser útil a você e você ser sim, útil a mim. Pelo contrário, a gente está aqui perdendo tempo. sim. Eu percebi que você tem uma forte conexão assim com Deus e tudo mais. Qual o tipo de religião que você segue? Se você segue alguma? Se você quer Sim. falar também sobre Não, isso eu posso também? falar sem problema. Hoje desde 2000 posso dizer para você, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uhum, Faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou membro oficial desde 2006, né? Foi quando eu me batizei na igreja, e tal. Então para mim não tem nenhum problema. E as pessoas assim que o Karl Marx tem uma frase que ele diz que a religião é o ópio do povo, né? uhum, E as pessoas criticam demais, porque esse comunista, que não sei o que, uhum. não, mas espera aí, você tem que pegar e estudar a história dele e saber por que que ele pronunciou essas palavras, por que que ele escreveu isso nos livros dele, Sim. essa É, declaração. exatamente. Tem um Sim, contexto por trás disso. Não é você sim, pegar a marreta e dar na cabeça da pessoa, não, espera aí, sim, toda vida tem uma história. sim, E toda história tem uma vida. Então você tem sim, que buscar entender o porquê que o Alan gravou aquele podcast daquela forma ali. sim, O que levou ele a dizer aquilo, né? Então, o Karl Marx, se as pessoas que não sabem criticam ele foi ele teve a família dele praticamente que quase ficou miserável por causa da religião. uhum, Porque no passado, as indulgências, né? Então, para o bom entendedor, minha palavra basta, ou seja, obrigava as pessoas a gastarem dinheiro comprando lugar no céu. uhum. E o Karl Marx, ele cresceu em meio a isso. Então, como que uma pessoa que vive essas piores experiências vai falar bem de alguma religião? O Alan te Sim, pergunta. sim, exatamente, exatamente. Esse é o problema. O pessoal às vezes pega obras mais antigas, assim, né? Eu não É, estou defendendo assim sim, sim. tudo que ele fala, não. Não, não, Estou sim. Não, contextualizando. eu entendi o que você quis dizer. Tem que se avaliar o contexto da época, né? Isso. Porque, é, por exemplo, né? Você vai ler um tipo de livro escrito há algum tempo, ele tem uma linguagem, ele tem um tipo de informação, né? Sim. E que até naquela época o idioma às vezes era um pouco mais diferente, né? Como às vezes A a, cultura, li- a a cultura. cultura. Então, é muitos fatores para você relevar. Então, não dá para sair lendo e agindo, né? Em cima do que você está lendo. Você E tem que hoje, refletir. E as pessoas não refletem. Elas estão numa loucura de absorver o que está escrito e sair pregando, sabe? Fazendo. E não reflete primeiro. Peraí, calma. Deixa eu dar uma sentada aqui, né? deixa eu entender o Isso, contexto, exatamente. Deixa eu ouvir o contraponto, que é importante, justamente. para E você hoje, formar a Alan, sua, a sua opinião, né? Não ficar baseando a justamente, sua na dos outros, né?
Correto. E hoje a gente vive um momento muito perigoso, porque assim, a pessoa vê um título ou um subtítulo e já tira uma conclusão. Sim, Ela não vai ler, sim, não vai buscar. Ela vê uma postagem de alguém no Instagram, no Facebook, sim, e não sabe se aquilo é verdade, já sai compartilhando como se fosse verdade. exatamente. A gente vive um momento muito perigoso na Sim, questão de informação. sim, exatamente. Então, o que isso faz um link no que eu estava dizendo. Na minha opinião, pela velocidade das informações e o volume de acesso, porque a gente não tinha acesso a tanta informação, né? Eu sou de Demorava um uma, pouquinho, né? eu sou de uma geração que eu tinha que ir na biblioteca fazer pesquisa, não existia Google, Nós entendeu? somos. E assim, e eu ainda eu estava na escola, por exemplo, quando eu estava no colegial, né? Já existia o celular, né? Mas você só tinha, você podia jogar algum joguinho ali, falar no telefone e no máximo mandar um SMS. Depois que veio o boom mesmo, né? Na verdade, no mundo fora do Brasil já estava tudo se desenvolvendo, né? O Brasil que infelizmente demora muito para chegar Mais nisso. lento, né? Isso. E esse é o problema. As pessoas elas veem a manchete e já saem já divulgando, né? Isso é um perigo danado, porque é, uma pessoa faz isso, duas pessoas fazem, 50 pessoas, 60 mil, né? 1 milhão, e aí nessas redes, né? Que você comentou aí, você não sabe quantas pessoas de fato existem, se são robôs, se não são. Então o negócio toma uma proporção gigantesca, né? E aí você, no mar de tanta informação, você que está chegando agora, assim, que acabou de ver, você não sabe o que é real, o que não é, o que é verdade, o que é exagero, e porque com muita coisa, o que de fato é errado, o que de fato é abominável, você não consegue enxergar, né? Ou Na você é, verdade, ou você é aquilo, treinado, né? desculpa, Não, Alan, imagina. na verdade, naquilo que era para ser informação, acaba se tornando desinformação. Exato, exato. Isso mesmo. E aí, como maqueia muito, você não sabe enxergar, né? Você fica com dificuldade de Uhum. enxergar o que realmente aconteceu e tudo mais, né? Então, realmente, a gente está vivendo um momento importante ao acesso à informação. Eu acho que a gente nunca teve tanta facilidade em acessar a informação de vários tipos de áreas, né? Não, Da na verdade, você ciência. tem tudo hoje na palma da mão, né? Exatamente. Então isso é muito, nossa, isso é muito bom, né? Mas em contrapartida, eu vejo tudo essa desinformação como um efeito colateral, porque eu não sei se a humanidade estava já preparada para esse salto, porque se você parar um pouco para pensar, foi um salto muito rápido. A gente, né? Você comentou que Não, você é da foi uma década de evolução. Eu sou da isso, década eu nasci em 78. isso, você é da década, no final de 70, começo de 80. Isso. Se Uhum. você pegar ali de 80 para cá, né, até 2000 são 20 anos, até 22 são 42 anos. Nossa, mas 42 anos é bastante tempo, né? Mas você vai Não, não é pegar. nada. Não, Se você você, vai. né? Sim, sim. Aí você vai pegar esses 42 anos, não foi em 42 anos que a gente teve esse salto. A gente Isso teve mesmo. nos últimos 20, 15 no máximo. Entendeu? Que a gente realmente teve um boom mesmo, né? E daí eu falo que é uma coisa mais globalizada, né? Não é mais só lá no Japão ou só nos Estados Unidos, só na Europa, né? Realmente o mundo mesmo começou a se conectar e você começou a se preocupar com o que está acontecendo lá fora, assim, né? Por exemplo, já entrando um pouco mais no comentário do que rolou aí nessas últimas semanas, da, do assunto da Rússia com a Ucrânia, né? Sim. É, eu não vou comentar muito profundamente, porque de fato eu não vi nada sobre o que aconteceu. Alguns comentários que eu vi foi que a Rússia parece que se posicionou a tentar fazer uma invasão na Ucrânia, alguma coisa nesse sentido. E isso é muito perigoso, né? Isso, Claro. isso sempre foi muito perigoso. Mas E nessa assim, época de tecnologia é mais perigoso é mais ainda. perigoso ainda. E Sim, assim, não adianta a gente querer tomar partido de um ou de outro sem conhecer o contexto histórico, como você bem colocou. A exatamente. Rússia e a Ucrânia, eles têm ali uma relação histórica muito profunda, Sim, inclusive de segurança para a própria Rússia. sim, exatamente, Então você tem que exatamente. entender o contexto por que o Vladimir Putin que hoje está Sim, ameaçando a invadir a Ucrânia. Não estou defendendo aqui e sou contra qualquer tipo de violência de sim, guerras. sim, Né? Não é isso. sim. Agora, só voltando um pouquinho aqui sobre o que você está falando sobre a tecnologia,
Eu ouvi, Alan, a palavra internet pela primeira vez, sabe quando? Em 1995. Foi quando eu ouvi falar em internet. E em 2002, eu tive meu primeiro e-mail. Nossa, Olha você só, vê. né? E veja o quanto que evoluiu de 2002 até 2022, falando aqui Sim, de 20 anos. sim, exatamente, né? Então, por isso que eu enxergo essa situação que a gente vive, dessa desinformação, dessa praça de guerra, às vezes, que vira, né? As pessoas nas redes Na sociais. verdade, é assim, ó, é uma enxurrada Sim, de informação que, na verdade, no fundo, acaba não informando nada. sim, Porque a partir do momento que eu só vejo uma imagem, presta bem atenção no que eu vou dizer aí, pessoal, sim, ouvinte aqui do Alan, o Alan que está aqui, a partir do momento que eu só vejo uma imagem e um texto, e eu não vou pesquisar sobre aquela informação, não é informação. sim, exatamente. Eu passo a ser informado a partir do momento que eu vou ler o contexto, que eu vou ouvir o relato, que eu vou ouvir o podcast sobre aquele assunto, que eu vou ver a reportagem em Sim, vídeo sobre aquela questão, ou a matéria escrita na internet, no jornal, enfim, aí eu estou informado. sim, Mas a partir do momento que eu só vi lá a imagem, o Alan foi despedido. Tá, e daí? Grandes coisas. sim, Tá, por que o Alan foi despedido? Qual o sim, motivo? Quem exato, despediu o Alan? sim, Aí você começa a entender todo um contexto. Aí você fica exatamente. informado. Não dá para ler o livro somente lendo o título na capa, né? E nem só a sinopse. Exatamente. Então você realmente tem que aprofundar, né? Principalmente quando você vai lidar com temas mais sensíveis também. É muito importante, né, pessoal? Relato aqui e repito novamente: assuntos delicados assim, se você não tem um conhecimento, você não se arrisque a falar uma coisa que você não sabe, porque é muito perigoso. Eu falo não só para você, mas para os seus colegas, para todo mundo que está ao seu redor, né? Porque existe muita informação na internet aí e você tem que ir estudando para saber o que é verdade e o que não é. Não Tem que deixa alguém, filtrar, né, não deixa alguém dizer para você o que é certo. Faça você justamente. um exercício de estudo e crie a sua opinião. É uma coisa que me incomoda muito, é esse imediatismo, né? O pessoal, já sai. Então, calma aí, gente. Calma, vamos lá. Vamos ver direitinho o que aconteceu. Vamos levantar todas as informações, porque realmente é muito bom todo esse acesso à informação, com certeza. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado Tem uma mesmo. autora chamada Ellen White, não sei se você já ouviu falar nela. Eu acho que Ela não. já é falecida. Ela morreu, eu acho que em 1915 ou 16, um pouco antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Ela tem um livro chamado Educação. Esse livro, nos primeiros capítulos, ela fala uma frase importantíssima, que ela diz assim, eu vou abrir aspas aqui, eu vou fazer uma paráfrase também, que a educação, ela tem que ser eficaz para poder aguçar as mentes em todas as faculdades, física, mental, intelectual, Uhum. espiritual, enfim. Para quê? No intuito de formar cabeças pensantes, que não se deixe levar como uma pela outra, mas que sim possa ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado e argumentar para defender a verdade. É uma frase, uma citação, que eu acho que cai como uma luva, Alan, nos dias de hoje, onde as Sim, pessoas se deixam levar por qualquer coisa, como você bem colocou. sim, sim. É muito. Por isso que eu falo, na minha opinião, é um efeito colateral de todo esse acesso imediato a tanta informação. Eu não estou reclamando do acesso à informação. Eu acho que é importante, isso ajuda muito a você ter o acesso mais fácil, né, que realmente antigamente era muito mais difícil. Então hoje você tem muitas ferramentas para você formar a sua opinião, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem tanto acesso, eu vejo como uma plantação, né? Cheio de fruta para colheita, né? Tá cheio. Então você tem que ir lá mas você tem que ir lá colher, né? Não é só sentar aqui e esperar que alguma fruta caia e venha rolando até o seu pé. Não, não é assim, né? Não é assim, é verdade. E Você então tem que buscar a informação você de maneira. Desculpa te interromper você mais uma imagina, vez, tranquilo. mas você tem que buscar realmente a informação daquilo que te interessa de maneira sólida, Sim, ou sim. seja, e perspicaz.
para que você não fique à deriva. Ou seja, amigos, não seja porta-voz de fake news. Sim, Não seja um canal para transmitir mentiras, porque já basta o que nós já temos por aí, né? Não seja você mais um. sim. Porque, infelizmente, o que que vende, né? O que que vende? Vende sensacionalismo, vende Sim, tragédia, vende briga, vende desentendimento, confusão. Isso que chama a atenção das pessoas, né? A gente estava até comentando dos seus projetos e tal. Às vezes o pessoal vai lá, vai ver, não vai clicar porque não, né, não vai achar interessante saber uma história, né, ver uma reflexão, mas tá lá, fulano de tal no Big Brother falou tal coisa, pronto. 58 Aquilo mil lá acessos. entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, esse é o efeito colateral que a gente está tendo. Em vez do pessoal utilizar, eu não quero também que o pessoal não tenha entretenimento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que o pessoal se entretenha, mas também que quero que reserve uma parte do seu dia, do seu tempo, para se dedicar a alguma coisa. Porque depois ficam lá reclamando. Ai, por que isso? Ai, porque não tem emprego? Ai, porque as coisas estão caras. A gente, né, a gente que a gente conversa com as pessoas por aqui, né, eu converso com as pessoas pela internet, converso com as pessoas pessoalmente, com colega de trabalho, com cliente. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país ele tem muitos problemas, muitos, e não é de hoje, de muitos e muitos anos. E a gente, Desde a colonização. exatamente, e a gente sabe que a gente vai ter que melhorar, porque senão cada vez vai ficar mais insustentável. Só que não adianta ficar sentado chorando. Não adianta ficar sentado, tá? Tem que ir à luta, apesar da gente falar, mas a gente vai e não vê resultado. Eu sei que é triste, né, não ver o resultado já imediato, mas o que a gente pode fazer é isso, porque se a gente ficar quieto, calado e deixar as coisas como estão, isso vai continuar se perpetuando, né? E não é isso que a gente quer, né? Eu acho que eu pelo menos assim, eu venho de uma educação familiar que minha mãe e meu pai fizeram tudo por mim, né? Para que eu tivesse uma boa alimentação, que eu tivesse uma boa educação dentro da condição que eles tinham, né? E eu procuro fazer o mesmo, né? Mas eu quero passar para minha filha a mesma, a Os mesma mesmos visão, valores. mesmos valores, isso, mesmos valores que eu tive, né? Ela não precisa ser igual a mim e não será igual a mim. Eu quero que ela seja melhor do que eu, entendeu? E ela, como que ela vai conseguir isso? Por ela mesma. A gente vai dar umas ferramentas iniciais, é ela que vai ter que ir à luta. Não dá para ficar ah, protegendo Não a vida vai, toda, ou né? seja, não vai criá-la dentro de uma bolha, né? Exatamente. Então é assim que eu vejo o mundo, sabe? É assim que eu vejo as coisas acontecendo. E aí, eu gostaria de comentar com você, pegar a sua opinião aí sobre mais uma coisa que aconteceu também essa semana, né? Principalmente que é um tema muito delicado, né? E afeta diretamente aí o universo dos podcasts, né? Desses bate-papos, de entrevista e tudo mais, da fala do Monark, né? Que fazia parte aí do podcast Flow, né? E também dos estúdios Flow. Ele fez um comentário lá no último episódio que eles tinham participado, né? Junto com os deputados lá, Kim Kataguiri e Tabata Amaral. E eu não vou repetir as palavras dele aqui, ainda está na internet disponível o vídeo original, né? Quem quiser saber com mais detalhes pode ir lá. Mas infelizmente ele acabou defendendo a, O que, indefensável. o indefensável, né? Que era um partido nazista no Brasil, né? A legalização de um partido nazista no Exatamente. Brasil. Isso. Como a gente tem vários partidos, né, uns mais à esquerda, outros mais à direita, ele defendeu que deveria existir um partido assim. Foi uma fala totalmente feliz, né? Quero deixar claro que eu, né, e o nosso podcast, a gente é totalmente contra qualquer tipo de apologia a esse regime que, infelizmente, foi uma das coisas piores que aconteceu no nosso mundo, né? E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para pregar a fraternidade entre os povos, entre as pessoas, né? E o respeito e o amor e a compreensão das pessoas. E infelizmente, né? Eu me inspirei também no podcast dele para fazer o meu, e assim como outras pessoas aí que estão fazendo hoje
também se inspiraram, né? E infelizmente ele cometeu essa falha, né? Não tem como a gente defender esse tipo de posicionamento, né? Apesar de eu entender o que ele quis dizer, né? O que ele estava tentando dizer, na verdade, né? Que não era bem o que ele falou, mas infelizmente por isso que a gente comentou bastante aqui nesse episódio, né? A importância de você se informar bastante antes de falar determinados assuntos, né? Então, Márcio, não sei se você está a par do que aconteceu, se você quiser deixar aqui o seu comentário, né? Para que possa aí me ajudar e nos ajudar a realmente reforçar e repudiar esse tipo de fala. Claro, assim como você, eu acompanhei todo o acontecimento por meio de notícias, a informação. Não assisti ao podcast quando isso aconteceu. Não sou seguidor do podcast dele. Eu sei que é um podcast de entrevistas e nesse caso em questão foi quando ele declarou essas afirmações aí um tanto quanto absurdas, né? Porque quando você vai falar esse tipo de assunto ou comentar, antes de tudo, você tem que pegar e estudar a história e ver o que isso representa para a humanidade num contexto geral de mundo. Você, quando faz apologia ao nazismo ou a qualquer tipo de regime ditatorial na qual tortura e mata pessoas e acabam com histórias, você tem que pesar na balança um pouquinho o teu raciocínio e ver para onde você quer chegar com aquilo, porque esse tipo de assunto você não pode falar sem uma base. E levantar uma bandeira para defender, então, meu querido, é bem complicado. Né? Não há defesa em relação ao que Adolf Hitler e seus séculos fizeram com o povo judeu. E não era só o povo judeu. Eram pessoas na quais, se tinham alguma deficiência física, eram enviadas para o campo de concentração. Isso é nazismo. Quando você abre a boca para dizer, não tem que ser legalizado aqui no Brasil, né? No contexto que ele falou, assim como você entendeu a parte dele, Alan, eu também entendi. Só que quando você vai se expressar dessa forma, você tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque não há uma vírgula sequer que justifique a legalização no Brasil ou no mundo para trazer de volta esse terror que a humanidade já viveu. Você compreende o que eu quero dizer? Sim, Não sim, tem sim. justificativa. Sim. Não há argumentos para sustentar a volta de um regime ou de um partido na qual estabeleceu um tipo de controle sobre as pessoas, de domínio, na qual ceifou vidas. Amigos, leiam o Diário de Anne Franklin. Se você tem preguiça de ler, então vai assistir A Lista de Schindler. Vai assistir O Sétimo Dia, O Nono Dia, Fuga de Auschwitz. Assistam O Menino do Pijama Listrado. Isso eu estou falando para as pessoas que não gostam de ler, tá, Alan? Sim, sim, Porque claro. as pessoas que gostam de ler, elas vão estudar a história mais afinco. Sim. E O é muito menino... importante. tem um livro chamado assim, ó, O Menino da Lista de Schindler. Eu tenho esse livro, ficou lá em Santa Catarina, inclusive, está na casa de um amigo meu. É um livro extremamente emocionante. Um garoto no qual o Oscar Schindler salvou a vida, livrando esse garoto de ir para os campos de concentração. Então, assim, quando você vai falar uma coisa dessa, você primeiro tem que pesar na balança. Sim. Qual peso terá as tuas palavras, ou terão Sim. as tuas palavras? O cidadão em questão aí, o Monark, né, que é o nome do rapaz, ou o codinome do rapaz, o pseudônimo, ele deveria, antes de abrir a boca para poder regimentar esse tipo de defesa, lembrar das famílias dos vitimados nos campos de concentração. Lembrar o que foi que esse regime trouxe para o mundo. A gente está falando aqui, eu estou falando aqui em relação às vítimas do campo de concentração, que foram mais de 6 milhões de judeus. Agora, se você põe no contexto geral da Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas não padeceram guerreando contra os nazistas e contra os seus aliados? Você entende? Então, a questão marcante, a gente pega sempre o quê? O Holocausto, toda a questão envolvendo as torturas no povo judeu. Só que muitas das vezes a gente esquece dos soldados que foram enviados para a Sim. guerra
que não voltaram. Foram esses aí que, com a sua vida, garantiram que a gente pudesse A ter liberdade, liberdade hoje de estar aqui justamente. conversando e vivendo a nossa vida, né? E tocando a nossa vida adiante. Então, isso é importante a gente relembrar. E aqui eu quero reiterar que é importante a gente falar sobre esse tema, para que a Sim, gente nunca se esqueça do que aconteceu e do que foi feito. do que foi feito e do quanto é nocivo esse tipo de regime. Então, a gente repudia qualquer tipo de coisa que defenda esse tipo de posicionamento, né? A partir do Infelizmente, momento, a sim, partir do momento que você tem o seu direito à expressão ou à liberdade cessada, você está correndo perigo. sim, O Brasil, ele vive uma recém-democracia. A democracia no Brasil é muito jovem, é mais nova do que sim, eu. sim, Né? Eu não sei de qual ano que você é, mas, como eu falei, eu sou de 78. sim, Eu nasci em meio à ditadura militar. No finalzinho, praticamente, ali, na década de 70, a ditadura acabou oficialmente ali a partir de 85 em diante. Já em 82 já estava se ruindo. uhum, Mas eu nasci num período onde os meus colegas de profissão, posso chamar assim hoje, tinham que publicar algumas notícias contra o regime em receita de bolo. uhum, Você entende? E sim, hoje eu fico muito triste quando eu vejo uma juventude que tinha tudo para ser muito brilhante, sim. uma juventude que tinha tudo para conquistar o mundo, se perdendo. Ah, eu quero de volta a ditadura militar. Você não sabe o que está falando. Ah, Márcio, você não Exatamente. viveu. Não, eu não vivi, mas eu estudei. Exatamente. É daí que é a importância da gente estudar para saber o quão perigoso é esse tipo de regime, né? Qualquer tipo de regime E ditatorial é perigoso. exatamente. A Rússia, a União Soviética, na época do Stalin, era perigosa? Claro que era. Sim, Oh, comunismo. Não, não era comunismo. Era uma ditadura sim, disfarçada de comunismo. Porque comunismo não é aquilo. É totalmente diferente. sim. É totalmente diferente. Aquilo era uma ditadura que também mandou judeus para o campo de concentração. Se você for assistir o filme Olga, não sei se você conhece esse filme ou não, um filme brasileiro, Eu já acho que eu conhece? já ouvi falar, mas eu não assisti ainda, não. Getúlio Vargas mandou Olga de presente para Adolf Hitler. Você entende? Então, assim, nós temos que ter cuidado quando a gente faz apologia, esse tipo de coisa, para não suscitar antigos fantasmas. Sim, É inaceitável, sim. meus amigos, é inaceitável que defendamos algo na qual ceifou tantas vidas e trouxe tanto sofrimento à raça humana. Não tem condições. É isso mesmo. Não É, tem condições. Então, só para poder fechar o raciocínio, sim, Aba, quando eu falo assim que me entristece ver essa juventude, porque eu quero de volta a ditadura militar. Você quer mesmo? Você quer perder a tua liberdade de expressão? Você acha se hoje nós vivêssemos numa ditadura militar, você ia ter liberdade para postar o que quer na tua rede social? na verdade, acho que a gente não teria acesso a nenhuma. Não teria acesso a Ou, nenhuma. Esse ou, papo ou aqui a não gente ia ter, rolar. não, ou a gente teria acesso a uma controlado pelo regime, né? E olhe lá, e E olhe olhe lá. lá, exatamente. Íamos ter que escrever por meio de receita de bolo, de novo. Sim, com certeza. Não, Então, é muito perigoso mesmo. é muito perigoso. Os dados oficiais, né, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, que foi instituída em 1995, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, contabilizou um pouco mais de 360 casos de morte e desaparecimentos na ditadura militar, dando um total aí de reconhecer um total de 434 casos. Eu pergunto para você, você acha que foi só isso? Ah, com certeza não. Você está entendendo? Então, Sim. assim, é isso que as pessoas querem de volta? Esse é o problema. Essa juventude não tem a mínima noção do que estão dizendo, né? Por isso que é importante elas estudarem, né? Você tem que estudar. Então, o Sim, caso do Monark foi uma fala totalmente infeliz, sim. né? Eu quero acreditar, viu, Alan? No fundo do coração, que ele falou aquilo ali de forma despretensiosa, não com o coração, mas sim de forma aleatória. Eu quero acreditar nisso, tá? Sim. Que foi uma forma acidental. A, Mas,
Mas existe um versículo bíblico, como eu faço teologia, que olha só como é que são as coisas, né? Que diz assim, ó, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, você tem que ter muito cuidado Sim, quando você abre a sua boca para poder proferir algumas palavras. Mas qualquer sim. tipo de bandeira em favor do nazismo, em qualquer tipo de regime de opressão ditatorial, eu repudio veementemente e está fora de contexto, está errado. Sim. Bom, a minha opinião sobre o Monark, né, sobre a fala dele, por eu acompanhar há bastante tempo aí o podcast e tal, eu já conhecia ele da época de Minecraft, assim, não cheguei a acompanhar os vídeos, mas eu sabia que ele fazia. É, eu acredito que ele não falou pensando sobre isso. Infelizmente, ele queria defender o posicionamento de uma liberdade de expressão e acabou escolhendo o pior exemplo para usar, né? Então, eu acho que foi uma falha totalmente feliz, né? É, acho que você já acompanhou que ele já foi desligado do programa e dos estúdios, né? Justamente para Sim, proteger todo o pessoal que trabalha, todos os programas, todos os envolvidos. Então ele se retratou, pediu desculpas e tudo mais, né? E assim, eu torço para que ele vá atrás da informação agora, que ele vá conhecer a fundo a história, né? Eu estava acompanhando pelo Twitter, algumas pessoas convidaram ele para ir até o Museu do Holocausto, para estar mais de perto, né? Ver mais de perto a história, realmente para que ele tenha mais, cada vez mais ciência, embasamento. e ciência do que ele falou, porque a gente é ser humano, a gente às vezes vai falar uma coisa errada, a Somos gente às vezes, passíveis de erros. exatamente, e eu acredito que foi realmente somente uma falha, uma fala totalmente inapropriada e infeliz. Eu acredito que ele é sim uma boa pessoa, só que eu acredito que ele não se encontrou ainda, né? Eu acho que ele está um pouco perdido ainda, sabe? E que essa situação que aconteceu com ele sirva de reflexão para a vida dele, para que ele possa crescer como ser humano, né? E uma vez, se ele tiver a oportunidade de falar, que ele traga coisas boas, né? Que ele Claro. proclame coisas boas para ajudar realmente a gente a combater qualquer tipo de regime desse tipo ou de qualquer outro. A gente aqui, porque agora ele está se dando mal. Cara, longe de mim querer ver a destruição, o insucesso de qualquer ser humano. Uhum, Jamais. Ainda mais quando a pessoa é uma pessoa batalhadora, uma pessoa lutadora. Mas a gente, quando está aqui numa posição como nós estamos agora, Alan, nós precisamos ter responsabilidade. sim, Muita sim, responsabilidade das palavras que sairão da minha boca, porque a partir desse momento nós não somos só o Alan e o Márcio. sim, Aqui a gente está falando para 1.000, 2.000, 3.000, não sei quantas mil pessoas que vão sim, nos ouvir hoje ou amanhã ou depois ou acolá. sim, Então eu preciso ter esse senso de que eu sou um formador de opinião e que muitas pessoas que se simpatizam com você, que se simpatizam com seu canal, com seu podcast, elas vão tirar a tua declaração como verdade para elas. Então, você pode ser responsável por influenciar positivamente a mente de alguém ou negativamente, que possamos sempre levantar a bandeira para o lado do bem. com certeza. Maravilha, Márcio. Quero já lhe agradecer aí por participar aqui comigo. Foi uma conversa sensacional, né? Desejo a você todo o sucesso do mundo aí nos seus projetos, né? Que você possa voltar várias e várias vezes quando quiser aqui para falar sobre eles e sobre outras coisas, né? E o microfone é teu. Fala aí as tuas redes sociais, os seus projetos para o pessoal seguir lá. Depois eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse episódio. E mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado participar e também compartilhar um pouco da sua vida, da sua vivência e também fazer esse comentário para nos ajudar a repudiar esse tipo de coisa que aconteceu, que não volte mais, que a gente sempre caminhe fazendo bem e proclamando o bem para mim, para você e para todas as pessoas, principalmente para quem agora mais necessita de uma ajuda, de um apoio, né? Para essas pessoas que vai essa nossa mensagem de hoje. O microfone é seu, fica à vontade.
Alan, primeiramente, eu que sou grato a você por ter me dado essa oportunidade, por me ter feito esse convite, me senti muito honrado, muito agradecido. Quando você precisar, eis-me aqui sempre. Os meus canais, para quem quer me seguir aí no Instagram, é @marcionato, Facebook também, a fanpage é Marcionato. O meu canal oficial no YouTube é Marcionato. Tem o outro canal lá que eu falei, que tem a Lenda Urbana, que é na Trilha do Terror. Fiquem à vontade para ouvir lá os contos. Enfim, e o que eu quero deixar de mensagem especial para o teu público é uma reflexão que eu trago sempre comigo. Muitas pessoas, elas querem poder, querem glória, querem sucesso, querem honra, querem ser forte. Quer ser forte? Quero. Quer ter sucesso? Quero. Quer ter honra? Quero. Então, faça apenas uma coisa. O quê? Seja bom. Seja bom com as pessoas. Não importa quem elas sejam. É branco, negro, azul, verde, vermelho, rico, pobre. Não importa o status social. Trate as pessoas com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma consideração que você gostaria que alguém tratasse você. Lembre-se, neste mundo que nós vivemos tão desigual, nesse mundo tão injusto, onde muitos têm tantos, ou melhor, poucos têm tantos e muitos têm poucos, nesse mundo degradante e ao mesmo tempo tão bonito, envolto por natureza, por nosso sistema solar, ele carece de pessoas boas. E você pode fazer a diferença na vida de alguém, por meio da sua palavra, por meio de um abraço, muitas vezes. A gente está vivendo uma pandemia, não pode abraçar, mas abrace alguém virtualmente, abrace com as palavras, abrace com afeto, demonstre amor por meio de gestos. Faça a diferença. Fuja do mal e ele fugirá de vós. Pratique o bem e o bem voltará para você de uma maneira estrondosa. E não se esqueça, vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Obrigado, Alan, mais uma vez. Bom, eu que agradeço. A gente encerra aqui com essa frase do Márcio aí, mais esse episódio. Muito obrigado a todos o que ouvirem. A gente volta aí com o próximo episódio aí logo mais. Falou, rapaz, e até mais.